Eu os convido que abram as suas Bíblias no livro de Judas. O livro de Judas é um dos últimos livros que se encontra nas Escrituras Sagradas, logo depois das cartas de João. Livro de Judas, no capítulo 1, só tem um capítulo, na verdade. Ele começa assim, farei uma leitura do verso 1 ao verso 4, que diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus, Pai, e guardados em Cristo Jesus. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da vossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas vos foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. O tema do nosso sermão é: o cristão deve pelejar por sua fé. Você foi chamado com este propósito de adoração a Deus e pelejar por sua fé. Porque nós cristãos devemos, irmãos, lutar por nossa fé, tendo em vista que já somos salvos em Jesus Cristo. Porque sempre nos depararemos em oposição às crendices e filosofias que em nada testificam de Deus. Judas escreveu em uma época em que as heresias do gnosticismo estavam invadindo a igreja e colocando em dúvida a certeza da salvação. O gnosticismo, amados, foi a heresia que mais ameaçava a igreja primitiva durante os primeiros 3 séculos. Influenciado por filósofos como Platão, o gnosticismo é baseado em 2 primícias, as quais nós a temos como falsas. A primeira sustenta um dualismo em relação ao espírito e à matéria. Acreditam que a matéria seja essencialmente perversa e que o espírito seja bom. Essa heresia foi combatida já pelo apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua primeira carta a Timóteo, lá no capítulo 1 de 1 Timóteo. Quando escreve ao jovem Timóteo, ele diz que tinha gente na igreja de Éfeso que eram enganadores e que estavam proibindo até mesmo o casamento e a comerem certos alimentos. A segunda premissa falsa do gnosticismo é que o gnosticismo acredita que possui um conhecimento elevado, uma verdade superior, conhecida apenas por poucos entre eles. Vez e outra nos deparamos com alguns cristãos agnósticos. Um cristão gnóstico acredita que possui um conhecimento mais elevado das Escrituras, por serem mais espirituais, e atribui isso ao seu conhecimento superior e mais profundo do próprio Deus. Segundo esses, se Judas tinha em mente
exortar os cristãos a respeito, irmãos, de alguns que se introduziram na igreja para se negarem à graça soberana de Deus, conforme o verso 4. A pergunta é: como nós, cristãos, devemos lutar por uma fé verdadeira, uma fé pura, uma fé saudável, sem antes nos deixar ser levado pelas crendice daquele tempo e que existe até hoje entre nós. Como nós cristãos, irmãos, devemos lutar por uma fé verdadeira, por uma fé saudável, em meio a tantas crendices do nosso tempo. Para isso, Judas começa citando 3 princípios fundamentais para esta luta por uma fé genuína, luta por uma fé saudável. A primeira delas é que ele propõe que vivamos como servos de Jesus Cristo. A primeira forma de combatermos, irmãos, as heresias do nosso tempo, as crendices que têm avançado no meio da igreja, é sermos servos fiéis a Jesus Cristo e a sua palavra. Judas começa a sua apresentação dizendo ser ele servo de Jesus Cristo. O seu conhecimento de Cristo como Messias significa que ele se via como um cristão devoto e comprometido com a verdade de Cristo. O termo aqui usado para servo é o mesmo que escravo. Um escravo era alguém não somente submetido à palavra do seu senhor, mas também dependente do mesmo. Não é o que nós vemos, na maioria das vezes, quando nos deparamos com alguns cristãos reivindicando seus direitos, como que esses tivessem algum direito na esfera espiritual. Esse mesmo termo escravo foi usado pelo apóstolo Paulo em suas cartas, conforme Filipenses 1, quando ele se apresenta como servo, apóstolo, escravo do Senhor. Em Romanos também essa mesma apresentação, como que Paulo estivesse sempre repetindo: eu sou servo, eu sou escravo do Senhor. E também pelo próprio Pedro, em sua segunda carta, no capítulo 1, verso 1. É assim que os verdadeiros servos do Senhor se apresentam literalmente escravos do Senhor. Alguém que depende de Deus. Alguém que não somente confia a sua vida no Senhor, ao Senhor, mas depende do Senhor. Depende do Senhor para tudo. E para Judas, Jesus Cristo, irmãos, era o seu Senhor. E a única relação possível com ele era de servo. Judas tinha em sua mente, em sua consciência, quem ele era e quem Jesus Cristo era nesta relação para com o Senhor. Essa consciência do senhorio de Cristo e da condição dele de servo era superior aos laços de sangue. Note que Judas, mesmo sendo irmão de Jesus, o mesmo não se apresenta como tal, mas simplesmente como seu servo, seu escravo. Judas reforça essa sua postura no final do verso 4, ao dizer que alguns infiltrados dentro da igreja estavam negando o único Deus soberano, ou seja, o Senhor. Mas talvez a sua pergunta seja: mas pastor, quando eu deixei de lutar pela minha fé? Eu digo, sempre que você se mostra omisso à verdade bíblica em seus relacionamentos, por não ter prazer nas Escrituras sagradas.
Nós nos mostramos, irmãos, omissos à verdade bíblica. Há uma fé genuína quando nós não cremos, quando nós não exercemos a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, lute pela sua fé. Assim como disse o apóstolo Pedro, você é eleito, é raça eleita do Senhor. Em segundo lugar, o cristão deve lutar por sua fé, respondendo com fidelidade ao seu chamado. Judas usa a expressão chamados tanto para seus irmãos quanto para ele mesmo, porque só alguém chamado por Deus é capaz de ser usado pelo Espírito Santo. Entender e submeter-se às obrigações vocacionais. Qual a implicação dessa declaração? A declaração de ser chamado, eleito por Deus, é a de que ser cristão, amado, de acordo com a Bíblia, não é primariamente uma decisão pessoal que eu e você tomamos, mas, sobretudo, uma resposta ao chamado soberano de Deus mediante a pregação do Evangelho. Conforme o texto de João, o Evangelho de João, no capítulo 15, verso 16. Não me escolheste a vós, mas não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Vade e desfruto. Só é possível darmos fruto mediante uma fé saudável, mediante lutarmos pela nossa fé em Cristo Jesus e responder assim ao nosso chamado. Em determinado tempo da história, Deus, por meio do seu Espírito Santo, iluminou o nosso coração, nos fazendo ver a sua graça. Por isso, não nos resta outra coisa senão responder o chamado de Deus. Lutar pela nossa fé tem a ver com a nossa vida de servo. E como servo, respondermos o nosso chamado. Judas os chama de eleitos porque entende que, diferente daqueles que se introduziram dentro da igreja e só pervertiam a verdade bíblica, os eleitos de Deus, deveriam batalhar por uma fé bíblica, uma fé pura e livre de qualquer que fosse a crendice. Os eleitos de Deus devem batalhar por uma fé genuína. Os servos do Senhor, os que foram chamados segundo a sua graça, devem batalhar por sua fé. Lute por sua fé, respondendo ao seu chamado. Rejeite, querido, qualquer coisa que não esteja de acordo com as Escrituras. Judas usa aqui a expressão diligentemente para dizer que a vida como servo e vocacionado por Deus deve de ser de dedicação, de zelo, e alguém que está aplicado ao conhecimento das Escrituras Sagradas.
Nós só conseguimos responder o nosso chamado e assim agirmos, dedicarmos e assim batalharmos pela nossa fé cristã, se nós também formos alguém aplicado no conhecimento das Escrituras. Responda ao seu chamado com fidelidade. Foi o Senhor que o chamou. Essa escolha não foi sua. Você apenas a respondeu. Então seja fiel, se empenhe, se dedique ao seu chamado, em nome de Jesus. Saia dessa posição de conforto, se porventura você esteja assim. Dedique-se, lute pela fé evangélica, lute pela fé bíblica, ao qual o Senhor deu a você. Em nome de Jesus. Por último, e em terceiro lugar, o cristão deve lutar por sua fé, não somente por serem servos e chamados por Deus, mas também por serem amados pelo Pai e guardados em Cristo Jesus. Há um cuidado todo especial de Deus pelos seus servos, pelos aqueles que foram chamados. Não poderia ter algo mais encorajador à fé cristã que saber que o Senhor nos guarda a nossa mente e o nosso coração em meio a tantas tribulações, em meio a tantas adversidades que vêm sobre a nossa vida. Saiba, querido, que uma das razões pelas quais você ainda não abandonou a sua fé, a fé cristã, se deve ao cuidado e amor de Deus para com a sua miserável vida. Quantas dúvidas, não? Quantas dúvidas já não pairou sobre o seu coração, sobre a sua mente, sobre a sua alma? Quantas vezes você já até pensou em desistir? Judas diz: amados em Deus e guardados em Cristo. É desse modo que ele encoraja os cristãos a lutar pela fé, reafirmando o amor do Pai por meio de seu Filho Jesus Cristo. Essa mesma expressão se repete no verso 21. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Se alguma coisa ainda coloca em dúvida a divindade e sacrifício de Cristo, Judas deixa claro de que foi por amor, e é por amor de Cristo que o Pai nos ama. E é em Cristo que somos guardados e encorajados a continuar nossa carreira cristã. Eis aqui um encorajamento, eis aqui uma razão pela qual devemos lutar pela nossa fé, seja qual for os embates que vêm sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, o Senhor tem o guardado, o Senhor tem o amado em Cristo Jesus. Lute por sua fé, lute por sua vida cristã, não desanime, lute pela fé bíblica ao qual o Senhor tem proposto para você. O Senhor, amado, o chamou. Sendo você servo, o Senhor o chamou. Sendo você servo e chamado por Deus, o Senhor também o tem guardado, o tem amado em Cristo Jesus. Eu quero concluir dizendo algo que talvez você ainda não tenha se dado conta. Ao cristão, querido, está proposto uma vida de servo, em cumprimento ao seu chamado vocacional. E também
uma vida de gozo e alegria, sendo este guardado por Cristo Jesus. E ao oposto disso, Judas diz que está o ímpio vivendo a vida de auto-engano, esperando a sua condenação eterna. Ao contrário do justo, que mesmo em embates da vida, ele vive como servo do Senhor. Ele reconhece o seu chamado, exerce a sua vocação, sabendo que está sendo guardado e amado por Deus em Cristo Jesus. Lute por sua fé. Vale a pena, querido, uma vida cristã. Vale a pena viver uma vida que de fato agrade ao Senhor. Mas talvez você esteja me perguntando, pastor, e o que isso tem a ver com a sua introdução? Ora, a nossa introdução colocava a igreja daquele tempo para a qual os servos do Senhor escreveram. Assim como Paulo escreveu à igreja de Éfeso, assim como Judas está escrevendo aos seus ouvintes, a lutarem pela fé evangélica, pela fé cristã, porque filosofias estavam entrando na igreja. Modelos de cultos que não agradavam ao Senhor estavam entrando na igreja, mas, sobretudo, a igreja estava vivendo uma imensa dúvida por causa dos erros que estavam pregando na mesma igreja. Por isso, o Senhor tende aqui a encorajar aos cristãos a combater tudo aquilo que não é bíblico, que entra sorrateiramente na igreja, tentando desvirtuar a fé cristã. E se tem uma forma de combatermos, irmãos, estes erros, é amando a palavra do Senhor, é reconhecendo que somos servos do Senhor, chamados pelo seu decreto, pela sua vontade, e que o Senhor certamente guardará, tem guardado e guardará o nosso coração desses erros, ao qual tem trazido desconforto e engano àqueles que têm confiado suas vidas ao Senhor. Aquilo que Deus tem para a sua vida, Ele cumprirá, porque Ele é Deus fiel, Deus gracioso. Combata, lute pela sua fé, combatendo os erros mais grosseiros de cristianismo que vem sobre você, que vem afrontar a sua fé e que vem colocar você não como servo, mas como merecedor de algo. Não, nós não somos merecedor absolutamente de nada. Nós somos apenas servos do Senhor, mas sobretudo guardados pelo mesmo. Que Deus os abençoe, que você tenha ouvidos aguçados, que você tenha ouvidos prontos a ouvir a mensagem do Senhor e por meio do seu Espírito ter um bom discernimento daquilo que Deus quer para a sua vida e tem falado ao vosso coração. Que Deus os abençoe em nome de Jesus e que você possa, no dia de hoje, ser desafiado a olhar para a sua vida cristã e, de fato, à luz das Escrituras, ver o que está de errado e o que precisa ser mudado. Deus o abençoe em nome de Jesus. Eu quero encerrar orando por você e pedindo que Deus o encoraje a tal atitude de fé, em luta por uma vida que de fato o agrade. Quero orar por você e com você. Curva a sua cabeça aí onde você está e possamos estar buscando a iluminação do Espírito Santo para a sua vida, para a nossa vida, para que assim possamos viver de fato de conformidade com a sua palavra. Oremos ao Senhor. Bendito Deus e Pai, louvado seja o teu santo e bendito nome.
Deus gracioso, misericordioso, o Senhor que nos chama como servos, o Senhor que nos elegeu, o Senhor que nos chamou, o Senhor que nos vocacionou e o Senhor que tem nos guardado. Bendito seja o teu nome, Senhor. Nós pedimos, ó Pai, ilumina o nosso coração e a nossa mente, para que não sejamos enganados por aqueles que têm desvirtuado a fé bíblica, a fé cristã. Fique conosco, Pai, em nome de Jesus. Nos estimule, nos anime, nos encoraje a lutarmos pela nossa fé. Esta fé, ó Pai, que o Senhor nos deu, esta fé, ó Pai, que o Senhor tem nos dado, segundo a Tua graça, segundo a Tua misericórdia. Abençoe a Tua igreja, Senhor. Abençoe a Tua igreja neste tempo de crise, neste tempo de adversidade. Abençoe a Tua igreja e encoraje o Teu povo, Senhor, a real necessidade de estar em Cristo e com Cristo. Deus, em nome de Jesus, continue guardando o nosso coração das filosofias mundanas, daquilo, ó Pai, que diverge da Tua palavra, daquilo, ó Pai, que desvirtua a Tua verdade. Senhor, em nome de Jesus, abençoe o Teu povo. Que a nossa maior convicção seja tão somente de que estamos em Ti e que por Ti seremos guardados, e que por Ti, ó Pai, e em Ti nós fomos chamados, em Ti nós somos renovados. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos, pedindo a bênção do Senhor. Nos dê uma semana abençoada, Senhor, a viver, a vencermos os embates que vêm sobre a nossa vida. Nós oramos pedindo a Tua bênção em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Agora, nesse momento, receba a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com todos vós e com todos vós permaneçam, hoje e para todos sempre. Amém.